Opinião consultiva 24, de 24 de novembro de 2017, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você já parou para pensar nas questões relativas ao seu nome? Em como você se chama, se esse nome te causa constrangimento ou não? Pois, para uma parcela expressiva de pessoas, há um problema relacionado ao nome. E esse tema foi objeto desta opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Talvez você esteja estranhando que, em um canal de processo penal, nós tenhamos um tema relativo a nome e relativo à temática homoafetiva. Pois saibam que eu também sou professor de Direitos Humanos e, além disso, eu proferi decisões nessa área. Vejam, essa opinião consultiva, ela deixou clara algumas coisas muito importantes e que podem ser cobradas nas suas provas e que, na sua vida cotidiana, é fundamental que vocês saibam. Primeiro, a mudança de nome, em geral, a adequação dos registros públicos e documentos de identidade, é um direito protegido por vários artigos da Convenção Americana, notadamente os artigos 3º, 7.1, 11.2 e 18. Além disso, os artigos 1.1 e 24 desse mesmo instrumento estabelecem que os estados são obrigados a reconhecer, regular e estabelecer procedimentos para estes fins. Então, essa é a primeira questão. Segundo, a Corte também analisou e estabeleceu o seguinte: olha, os estados devem garantir que as pessoas interessadas na retificação da anotação do gênero ou das menções do sexo em mudar seu nome, adequar sua imagem nos registros ou documentos de identidade em conformidade com a identidade de gênero autopercebida, possam proceder, possam recorrer a um procedimento ou um trâmite. Vejam, há muitos anos eu proferi uma decisão exatamente nesse sentido. Foi a primeira decisão no Brasil e, alguns anos depois, o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse direito. Primeiro, esse procedimento, e aí eu volto para a opinião consultiva, este procedimento deve ser enfocado na adequação integral da identidade de gênero autopercebida. Isso é baseado no consentimento livre e informado do requerente e não precisa de requisitos como certidões médicas, psicológicas. À época que eu deferia essa decisão, o pessoal entrava com as ações com um laudo médico. Depois se evoluiu a percepção para se perceber que não havia necessidade de laudo médico e o Supremo Tribunal Federal caminhou nesse sentido e também a Corte Interamericana. Esse é um procedimento confidencial e é um procedimento expedito, ou seja, rápido, e na medida do possível ele deve ser gratuito. E não deve exigir a acreditação de operações cirúrgicas ou hormonais. Aliás, esse foi um ponto fundamental da minha decisão. O cerne da minha decisão é que o Ministério Público queria que a pessoa fizesse a cirurgia de redesignação de sexo. Eu falei, isso não é necessário para que haja a alteração do nome na certidão de nascimento da pessoa. Por fim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece nessa opinião consultiva que é direito à proteção da vida privada e familiar e o direito à proteção da família, eles protegem o vínculo familiar que possa derivar de uma relação de um casal do mesmo sexo, ou seja, reconhece a proteção do artigo 11.2 e do artigo 17, ou seja, é família, aquela constituída
por pessoas do mesmo sexo. Eu sei que esse é um tema polêmico, eu sei que esse é um tema que acaba despertando as mais variadas paixões, seja por questões morais, seja por questões religiosas. Eu queria lembrá-los que isso já é relativamente pacífico, tanto no âmbito interno, por força do Supremo Tribunal Federal, quanto no âmbito internacional, por força desta opinião consultiva. Você sabia da existência dessa opinião consultiva? Aliás, você sabia que a Corte Interamericana também emite opiniões consultivas? Fica a dica para você conhecer essas opiniões consultivas no site da Corte Interamericana. Valeu, galera!